Olá, amigo do campo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities. E por falar nelas, vamos dar uma olhadinha aqui no complexo da soja, que ontem fechou de maneira mista. Então a gente teve aí uma alta para o óleo de soja, que subiu 2,3%, basicamente seguindo o rumo do nosso petróleo. O petróleo que subiu bem ontem, pessoal, 3,26%. Então, uma bela volta aqui, tocou em cima de região de suporte, conseguiu produzir uma alta bem interessante. O mercado tem tudo para seguir lateralizado, embolado novamente nessa região. Lembrando que logo acima, nos $77 por barril, a gente tem mais uma resistência para esse mercado e caso rompa, fica ali como ideia a região de preço de $81. No momento, médias descendentes aqui para o petróleo, indicando mais uma queda. Possibilidade de recessão dos Estados Unidos também faria com que caísse o petróleo, porque teoricamente você teria um consumo menor, menos pessoas viajando, enfim, menos consumo num geral, porque petróleo é utilizado basicamente para tudo que é produzido hoje. Enfim, então essas questões aí podem impactar no preço do petróleo para baixo. E para cima temos as questões de Oriente Médio, se voltar a se intensificar ali, talvez o Irã entrar de fato numa guerra, porque hoje ele utiliza basicamente os seus proxies, né, que são os grupos terroristas ali. O Irã, de fato, mesmo nunca entrou numa guerra. Sabia que é desastroso para ele, a gente não tem capacidade para isso, então acaba criando essas micro-guerras através de grupos terroristas, né? Mas caso o Irã decida entrar com o seu nome verdadeiramente numa guerra, ir lá e calçar a guerra, a gente poderia ter um petróleo voltando a subir fortemente. Dificilmente vai acontecer. Olhando para a soja em grão, eu falei para vocês que foi misto, né? Então ontem só o óleo subiu, a soja caiu 0,78%, 8 cents por bushel, chegando próximo novamente aí das mínimas do ano. E hoje o mercado tentou esboçar alguma reação, trabalhar no positivo ao longo do pregão noturno, porém, neste momento está no 0 a 0. Soja, pessoal, que vamos lá, se a gente colocar aqui talvez num mensal, a gente pode ter alguma ideia de onde que pode ir esse preço, né? Aqui cada barra dessa significa um mês, tá? Então, voltando para trás, a gente olha lá para janeiro de 2020, teria aqui uma região onde pode ser sim um suporte para esse preço. Por enquanto, no momento, ele cai no vazio. Então, 9,60, 9,50 por bushel é uma região de interesse gráfico. Tá, mas quanto é 9,60, 9,50 dólares por bushel? Vamos calcular aqui então, pessoal. 9,50 dólares por bushel, vezes 2,2047, que é a unidade de medida que utilizamos para converter de bushel para sacas, vezes o dólar atual. Vamos conferir na nossa plataforma. O dólar fechou ontem em queda e ficou cotado a 5,63, tá? Então a gente teria aproximadamente uma soja chegando aqui a 117,91, tá? Basicamente isso. Então a gente tem hoje aqui no Brasil uma cotação que ela é mais favorável do que esse 117, porque a gente tem uma questão chamada prêmio, que aumenta aí os preços da soja, tá? E lembrando que aqui eu estou utilizando o dólar spot, né, o dólar da vez, e esse contrato aqui da soja ele é lá para frente, né? Então teoricamente a gente teria que pegar a curva do dólar, pegar o dólar lá na frente para fazer essa conta mais certo, mas aproximadamente, só para vocês terem uma ideia, seria R$117 por saca, tá? Então fica aí 9,59, 9,60 como um ponto a ser monitorado. É interessante dizer também aqui na soja que a gente está com um indicador de FR também bem deprimido. Isso aqui virando pode trazer alguma ideia também de recuperação para a gente. Se a gente olhar no passado, né, como é que foi? Rapidamente aqui. Então níveis muito baixos, né? A última vez que fez isso foi lá em 2014. O mercado marcou aqui uma queda, virou o indicador para cima, deu uma boa puxada, conseguiu descansar, né? Se a gente olha mais para trás, também temos pontos aqui de reversão.
Então são pontos interessantes de inflexão. Quando o mercado vai muito, muito pessimista, assim, ele tende a marcar um fundo, né? Mas isso não quer dizer que vai ser agora, tá, pessoal? O mercado pode facilmente tocar lá antes essa região do 9,60, 9,50 para depois produzir essa possível alta. Então a gente fica acompanhando aqui, monitorando. Caso inverta aqui, isso aqui pode dar uma oportunidade boa de compra na bacia das almas aí, né? Olhando para o farelo ontem também fechou em queda de 2,12%, ainda refletindo questões com a Argentina, né? Se tivermos aí uma redução nas taxas das retenções, a gente pode ter uma oferta global maior, isso prejudicaria os Estados Unidos, que vem esmagando bastante também, mais focado na parte do oil share, né? Mas, enfim, de qualquer forma, esmague, tem bastante farelo, China não está comprando, temos consumos menores lá, inclusive empresas grandes como Burger King fazem promoções para tentar atrair esse público, basicamente jogando a sua margem de lucro no zero, tentando atrair o consumidor, e a princípio não tem dado muito certo, né? Desde a pandemia, o chinês ele passou a consumir mais em casa, e quando você consome mais em casa você tem menos desperdício, né? Antes eles iam muito a restaurantes e agora acabam pedindo como se fosse um iFood, né? Então se sobra, você guarda na geladeira e consome no outro dia. Basicamente não tem desperdício e o consumo é menor, e também ele não é mais tão voltado para a carne, principalmente de porco, que eles consumiam bastante de carne de suíno lá, né? Mais voltado hoje para lamens. Aqui no trigo, a gente teve uma queda ontem de 0,92% e hoje o mercado vem subindo 0,56%. O trigo que está ali entre a cruz e a espada, né? Basicamente a gente tem algumas perspectivas de produções um pouco piores no leste europeu. Temos do outro lado Rússia ofertando mais barato, então fica difícil. A tendência natural é que o preço realmente fique trabalhando de forma lateralizada entre esses extremos aqui, tá? Então a gente tem um suporte em 5,20 mais ou menos, e temos aí uma resistência em 5,55. Deve acontecer algo muito parecido com o que foi aqui atrás no mês de março até final de abril. Milho caiu ontem 1,41% lá em Chicago e hoje continua caindo 0,13%. Milho, caso insista em cair, a gente tem algumas ideias de preço também em 3,72%. Eu tenho que pegar certinho a conta de quanto que ficou o custo do produtor americano, mas se eu não me engano, nesses preços de 3,82 dólares por bushel, não dá lucro para ninguém. Não dá lucro para ninguém nos Estados Unidos, então talvez aqui os preços tenham mais dificuldades em cair e comecem a esboçar algum tipo de reação. É claro, a gente tem uma perspectiva de uma safra muito grande a vir, é difícil pagar mais caro no momento que você entende que vai ter uma oferta muito grande, mas é aquela questão, né? Poxa, se eu tenho prejuízo, deixa aí. Não vou vender porque eu sou bonzinho, né? A tendência é mais, tipo, se ninguém quer pagar o preço que eu quero, então deixa estragar. Já não estou ganhando nada mesmo. Acho que é mais nessa ideia. Então pode ser que a gente veja algum tipo de reação aqui nos preços do milho mais para frente, né? Eu vou trazer esse dado para vocês no vídeo de amanhã, certinho de quanto que é o custo de produção do americano e onde que ele passa a ter lucro, tanto para a soja quanto para o milho. Aqui no Brasil também caiu, mas caiu bem menos, tá, pessoal? A gente teve Chicago caindo bem, o dólar caiu mais de 1%, e aqui no Brasil, nosso contrato de setembro, ele caiu apenas 0,4%, uma queda de 25 centavos por saco, uma queda bem pequena mesmo, encontrando aí a média de 20 como suporte, e pode voltar a produzir uma alta neste momento. O mercado, a princípio, está com dificuldade para romper a casa aqui desses 62 e logo acima tem mais uma dificuldade também. Então, mercado realmente complexo aqui para o milho. Se a gente olha para o prazo um pouco maior, a gente percebe que ele está, meu Deus, desde fevereiro trabalhando basicamente nos mesmos preços, né? Então, sem conseguir ganhar uma direção aqui. Caso for para cima, pessoal, aqui é difícil, tá? Essa região de 63,50 aqui é bem complexa mesmo. Caso chegue lá, quem tem posições aí, é até interessante pensar em realizar alguma coisa. E esperar um segundo momento para reentrar, né, nessas operações de bolsa.
Continuando aqui, temos uma queda também para o óleo de palma que conseguiu perder a sua região de suporte e agora ele vem em busca lá embaixo, né, dessa região pintada aqui em azul. Caso continue caindo, tem o alvo do retângulo aqui para baixo também, que ficaria em 3.530 mais ou menos. Petróleo já comentamos, dólar contra as principais moedas do mundo ontem fez uma recuperação, subiu 0,25 e hoje trabalha com queda de 0,10. Aqui no Brasil, dólar, como eu já comentei, caiu, fechou cotado a 5,63. S&P 500, depois de ter feito uma recuperação, acabou caindo novamente, caiu 0,67%. E a Nasdaq caiu 1,08% do mercado, corrigindo fortemente, que encontrou aqui a média de 200. Nesses patamares tem algum tipo de suporte também para a Nasdaq. O S&P 500 ainda tem um suporte um pouco mais abaixo e não encontrou a média de 200. Ibovespa subiu ontem 1%, pessoal, só teve uma bela alta aqui. Mercado também complexo, né? Mas deixou, né, no dia que caiu, o mundo inteiro caiu, aqui acabou deixando uma barra bem interessante de recuperação e depois confirmou ela, subiu 2 dias seguidos. Tá legal. Graficamente assim tá legal a bolsa brasileira. Aqui é novamente um ponto de decisão, né? Mas acredito que tenha capacidade de romper e vir buscar novamente essa região dos 130 mil pontos na bolsa brasileira. Demais bolsas, pessoal. Temos Ásia e Pacífico basicamente negativa para o dia de hoje. Japão cai 0,84%. Japão que recuperou basicamente toda a sua queda do circuit breaker, que foi manchete aí em todos os tabloides, já está no 0 a 0, então todo aquele pânico exercido na segunda-feira, já passou, o mercado já se recuperou. Então, na Europa aqui a gente tem mais um movimento de queda, bolsas caindo por lá cerca de 1%, Estados Unidos no 0 a 0 no momento, dólar contra as moedas emergentes mista, sobe contra o peso mexicano, ontem estava caindo contra o peso mexicano, o Brasil foi na cola, hoje está subindo o peso mexicano, é de se esperar que haja alguma correção aqui para o dólar contra o real. Tá? A gente tem minério de ferro caindo bastante, 3,63%, ontem a Vale fechou com uma leve alta, então a gente pode imaginar que hoje tem a queda devido a essa forte queda do minério de ferro, né? Petróleo também no 0 a 0, não deve ajudar a Petrobras, então a princípio o que a gente pode ver na abertura seria uma bolsa seguindo o exterior, com viés um pouco mais negativo, e o dólar com viés um pouco mais positivo. Então dólar para cima, bolsa para baixo, na abertura pelo menos é isso o que passa o sentimento deste momento em que falamos. Na parte de agenda temos pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, dado bem relevante, tende a mexer bastante com a bolsa, porque vai pegar aí no calcanhar de Aquiles, que é o que vai focar daqui para frente o Fed, né? Então, se esses pedidos iniciais por seguro-desemprego vierem maiores do que o esperado, a gente pode ver as bolsas caírem mais. Caso contrário, caso venham menores, a gente pode ver uma recuperação nas bolsas também. Além disso, a gente tem um dado super relevante, comentei com vocês sobre essas questões de desconto lá na China. Então, 10h30 da noite, claro, vai estar tudo fechado aqui, né? Vai ter repercussão só amanhã. A partir de inflação lá na China, então a gente vai conhecer, porque eles estão numa espiral deflacionária. Vamos ver se estão conseguindo sair disso, porque deflação não gira a economia e a China é muito grande, ela precisa girar essa economia para ter aí crescimentos de 5% ou até mais, tá? Então, vamos acompanhar 10h30 da noite. Trago para vocês também amanhã. Não se esqueçam, deixem o seu like, comentem nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e até amanhã.